Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre a lua cheia, né? Que ocorreu hoje, 24 de fevereiro. E ela ainda vai dar muito o que falar, né? Por quê? Porque, primeiro que a lua cheia, ela lida muito com o nosso emocional, né? As emoções vêm à tona, porque a Lua tem a ver com isso, né? E, sobretudo, porque tem muitos planetas em peixes, inclusive o Sol, que também é protagonista da Lua cheia, porque a Lua só está plena porque ela está refletindo a luz do Sol. Eles estão num ângulo de 180 graus, né? Que a gente chama de oposição. Então, vamos ter aí um olhar pisciano dessa lua cheia. E a lua está lá do outro lado, em Virgem, que é um signo de elemento terra, dando as bases para o Sol, lá do outro lado em Peixes, num signo de elemento água. Né? Então, é um eixo, é o eixo da saúde. E nós vamos ver por quê, né? Porque Virgem tem a ver com a casa 6, que é da consciência corporal, do corpo, da saúde física, né? Da funcionalidade, como é que você pode funcionar melhor. E o Sol está em Peixes, que tem a ver com a casa 12, que é a saúde emocional, a nossa saúde psicológica. Será que o mar está para peixe nessa lua cheia? Literalmente, sim. Os pescadores pescam muito mais na lua cheia, né? Porque os peixes vêm para a superfície por conta da claridade. E também tem uma curiosidade. Você sabe que o verme passeia na lua cheia, como diz aquela música do Ney Mato Grosso? Por quê? Os vermes saem dos esconderijos do nosso corpo para colocar centenas e centenas de ovos no nosso organismo na fase cheia da lua. Por isso que os vermífugos são bons de se tomarem nesta fase, sabe? E vejam aqui o mapa da lua cheia, 24 de fevereiro, às 9h30. Vejam aqui a lua a 5 graus de Virgem, em oposição ao Sol a 5 graus de Peixes. E aqui em Peixes estão 4 planetas, né? Um stellium, Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno. Então, essa lua está ancorando do outro lado com firmeza, né? E com seletividade todo esse lado emocional desses planetas em Peixes. Vocês sabem que a casa 12, os peixes e Netuno são da mesma natureza, sabe? Se vocês têm o Sol em peixes, o Sol na casa 12 ou o Sol em aspecto com Netuno, é da mesma natureza. E a casa 12 tem a ver com o louco e também com a loucura, porque é o último setor no mapa, é o da transcendência. Então, a casa 12 nos conecta com outras realidades, com a realidade também espiritual, né? Com outras percepções. Então, é como esse arcano aqui, o louco. Veja, ele está à beira do precipício e está indo, feliz, tranquilo. Ele está se atirando para a vida. E a casa 12, Peixes e Netuno, tem muito a ver com esse arcano, né? É a última, a casa 12 do mapa. Ela é conclusiva, né? Então, qual é a próxima etapa depois de ter vivenciado todo um ciclo de vida? Ninguém sabe. É igual esse arcano, é igual o louco, né? A gente se atira para uma nova experiência, para uma nova jornada, tendo a intuição e o fortalecimento, né,
da espiritualidade, né? De que há algo além, mas o que é que será que tem além, né? Então, por isso que o louco tem a ver com essa aventura, essa jornada para a qual estamos aqui, né? A gente veio para cá sem saber nem de onde e nem para onde iremos, né? Quer coisa mais louca do que essa? E a Alice, no País das Maravilhas, ela questionava isso, né? Ela falou para o gato: eu não quero me encontrar com gente louca. Aí o gato disse: você não pode evitar isso. Todos nós aqui somos loucos. Eu sou louco, você é louca. Aí ela falou: como é que você sabe que eu sou louca? Deve ser, ou não estaria aqui. Aí ela pergunta para o chapeleiro: você me acha louca? E ele disse: louca, louquinha, mas vou te contar um segredo: as melhores pessoas são. Então, quando a gente chega nesse arquétipo peixes casa 12, a gente transcende, né? E mais louco é quem me diz e não é feliz, não é verdade? Então vejam, olha aqui o estélio. Sol, Mercúrio, Saturno e Netuno, todos em peixes, né? Traz um ar bastante missionário, messiânico para as atividades dessa lua cheia. E também o cuidado é o martírio, é o sacrifício, né? É ser o bode expiatório. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser bucha de canhão em situações, né? E acabar aí se martirizando. Vejam aqui, Mercúrio em peixes, né? Mercúrio em peixes é muito distraído. Veja, Mercúrio rege o signo oposto e complementar a peixes, que é virgem. Então, em peixes ele não está muito à vontade. Ele é bastante distraído mesmo, sabe? E tipo assim, quantos piscianos são necessários para trocar uma lâmpada? O quê? A luz está apagada? A lâmpada queimou? É bem assim, né? Esse arquétipo pisciano, distraído. O cuidado é negligência, displicência, né? Mas o Mercúrio em peixes ele funciona muito no caos, interessante, sabe? Ele convive com as coisas um pouco desordenadas. Mercúrio em peixes é bastante fantasioso, tem a mente intuitiva, muito imaginativa. É muito bom para quem escreve, sabe? Ficção, romance, poesia, sabe? E as palavras e as imagens elas são misturadas. Mercúrio em peixes aprende muito por comunicação visual. Saturno está em peixes, né? Ancorando, né? Como uma âncora mergulhada nesse oceano de maré alta e maré baixa, que é peixes, né? Então, trazendo mais profundidade para essa busca espiritual, por exemplo, né? Netuno em peixes, né? Os tesouros estão ali no fundo do mar, né? Lá no nosso oceano de psiquismo, de informações, no nosso arquivo acástico, digamos assim, né? E a lua em virgem, lá do outro lado, sendo seletiva, catando cada conchinha da praia, separando o joio do trigo, o puro do impuro. Então, é a lua pisciana que vai trazer a seletividade, a discriminação, que vai trazer o aperfeiçoamento. É Virgem que vai trazer a organização para o mundo pisciano. Então, a crítica virginiana da lua em Virgem precisa estar acompanhada da energia amorosa de peixes. Senão essa crítica, essa referência,
ela pode ser até destrutiva, ela pode ser ácida, ela pode não ser nem produtiva, né? Agora, peixes, nessa situação tão indefinida e cheio de altos e baixos, precisa desse esteio da seletividade virginiana. E aqui no nosso país, né? Como é que está no mapa do Brasil essa lua cheia? A lua estará em Virgem e o Sol do Brasil é virginiano e Mercúrio também. E do outro lado, o Sol, Mercúrio e Saturno em Peixes. É um eixo angular. O Sol estará no ascendente do Brasil e a Lua na casa dos outros, dos relacionamentos, inclusive os relacionamentos diplomáticos. Nós estamos vendo aí uma situação bastante estremecida entre Brasil e Israel, né? As relações diplomáticas estão bastante constrangidas, né, digamos assim, pela declaração do presidente do nosso país. Enfim, criou aí uma saia justa, né? Um grande celeuma. E vejam que tanto a Lua quanto o Sol estão formando uma quadratura aqui com a Lua e Júpiter na casa do povo brasileiro, né? Esse é um aspecto que pode trazer muitos problemas para a população, até mesmo na área da saúde, na área da saúde pública, né? Então vamos aguardar aí, porque nós estamos vivenciando aí uma epidemia, né, de dengue, sobretudo aqui no Sudeste. Então as coisas podem ter uma tendência com essa lua cheia, os números aumentarem, né? E daqui a um pouco eu também vou comentar sobre esse Vênus e Marte aqui em Aquário, sabe? Então, essa lua cheia aqui, a gente tem que tomar cuidado com o canto da sereia, porque na superfície as coisas podem estar muito bonitas, suaves e encantadoras, mas pode estar escondendo, ali submerso, o corpo desse monstro, né? Então, muitas coisas vão vir à tona, muitas coisas que estavam escondidas, nós já estamos vendo, né? Sobretudo nesse cenário político. Então, só para a gente ter uma ideia aqui dessas questões, né? O tio Bill, ele quer projetar uma inteligência artificial para acabar com a polarização e salvar a democracia. Eu estou vendo muita gente querendo salvar a democracia, inclusive no nosso país, mesmo que seja através de uma ditadura, de um totalitarismo, né? Vale tudo para salvar a democracia. Mas no caso aqui dessa IA, né? Quem é que vai avaliar o que é verdadeiro ou não? Como que vão ser os critérios? Não é uma censura disfarçada? Nós precisamos, assim, se aprofundar muito nessas questões, sabe? Porque vai mexer com a vida de todos nós. Peixes tem a ver com o território marítimo de todas as nações. E nós estamos vendo já faz algum tempo os ataques lá no Mar Vermelho, né, pelos Houthis. E eles vão até agora usar armas submarinas. Então, aumentando a escalada, sabe? E a Austrália revela plano para a maior expansão da marinha desde a Segunda Guerra. Então nós estamos vendo muita coisa pululando, né, pelo mar. Inclusive, podem surgir aí situações ou poluentes, né, ou esses vulcões oceânicos, né, podem se manifestar. E aqui também, por conta daquele Mercúrio em peixes, né? Às vezes trazendo muita confusão com a energia da palavra, e nós vamos ver também por conta de Vênus e Marte em Aquário, que tem a ver com a energia do grupo, né? Com o mental coletivo. Este conceito yoke, né? O yuk,
E as pessoas estão enlouquecidas, né, nesse sentido. O politicamente correto está tirando a espontaneidade, está tirando a criatividade muitas vezes, né? Por quê? Porque tem uma coisa sectária, né? A patrulha é só para um lado. Então, para um lado, tudo é permitido, por um outro lado, nada é permitido. Então, são dois pesos e duas medidas, né? Então, isso está ficando desequilibrado, está ficando bastante excessivo mesmo, não é? Outra coisa também com relação ao nosso país, os três poderes, né? Vocês sabem que a nossa Constituição diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Não tem um que manda no outro. Eles têm os contrapesos e as contramedidas, né? Então, um alinha o outro. Mas houve uma declaração do, do novo juiz da Suprema Corte, né, que disse que o Supremo tem o papel de controle sobre os outros poderes. Isso é bastante temerário essa declaração, né? Porque se isso acontece, então vamos fechar o Congresso, vamos fazer tudo, porque não precisa de mais nada, né? É muito sério isso. Até mesmo 47% dos brasileiros acham que existe uma ditadura do judiciário, né? Eles estão extrapolando bastante. E isso independente de que partido ou de que político predileto você tenha, né? Porque isso é para todos nós. E, e mudam os governantes, mas não mudam aí os juízes. E eles não são eleitos pelo povo, né? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado em estar apoiando certas medidas muito autoritárias, né? Eu me lembro que o ano passado, na época da campanha presidencial, todo mundo estava lutando contra a ditadura e a favor da democracia. Agora parece que existe ainda uma preocupação com a democracia, mas uma certa conivência com algumas posturas ditatoriais. Isso é muito perigoso. Todos nós precisamos ficar atentos a tudo isso. Essa lua cheia no eixo da saúde, e nós estamos vendo o turbo câncer. Após a crise sanitária, o turbo câncer passou a existir. E vocês sabem que as companhias, as indústrias da biofarma, né, elas não perdem nunca. Sobretudo porque foram isentas de qualquer responsabilidade de efeitos colaterais, das consequências dos remédios que eles nos ofereceram à época. E isso estava sob julgo de um grande argumento. Existia uma crise, uma emergência, então não daria tempo de testar nada, então vamos lá, todo mundo tem que se medicar. Só que isso trouxe consequências. Uma delas é o turbocâncer. E o que ocorre? Elas continuam não se responsabilizando pelas consequências da medicação. E mesmo não estando mais numa pandemia, a OMS está querendo que todos os países aceitem que a OMS venha determinar como, quando e de que maneira todos têm que tomar imunizante. Alguns países estão resistindo, outros não. O nosso país vai ter uma discussão agora
a semana que vem sobre a obrigatoriedade do imunizante desta doença que rolou nessa última pandemia, entrando na carteira da vacinação nacional obrigatória. Mas nós não estamos mais numa crise sanitária e ainda não fizeram os testes necessários. Por que essa obrigatoriedade? Enfim, como eles não perdem com nada, a Pfizer, que foi uma das fabricantes da medicação, ela investiu e está investindo 40 bilhões para o turbocâncer. Por quê? Porque não vai parar mais de ter esse turbocâncer, né? Eles vão fazer dinheiro como água, porque é uma consequência da medicação não testada, né? Então nós precisamos, esse eixo fala muito disso. Peixes é o emocional, é o impressionável, e às vezes vai com cardume, vai para lá e vai para cá e vai para lá, naquela confusão, se deixando levar. A gente tem que usar o outro lado, que é virgem, discriminar, observar, analisar, né? Que sejamos cuidadosos. Outra coisa, o Tedros, que está propondo uma autonomia da OMS em cima de todos os países, né? Ele deu o prazo até maio. Vocês vão ver quantas coisas vão acontecer até maio para que todo mundo fique apavorado e dê esses poderes, né? Ele está dizendo que vai ter uma nova pandemia, a doença X. Nem existe o patógeno ainda, mas eles já sabem que vai ter e já estão preparando para todos os países autorizarem a OMS a decidir o que vai fazer e o que não vai fazer. Será que isso é bom mesmo? Será que isso é bom mesmo para nós todos? Eu acho que a gente precisava pensar bastante nisso, né? Vocês sabem que no último encontro, em janeiro, do Fórum Econômico Mundial, apenas o Brasil enviou a ministra da Saúde e o ministro do Supremo. Por que será que eles foram lá, né? O que será que está acontecendo nos bastidores? Pois então, cientistas criaram o primeiro tecido cerebral com impressora 3D e ele funciona. Olha esse eixo da saúde, né? Quanta coisa está aparecendo. E então vejam, né? É bem o Westworld. Não sei se vocês viram aquela série incrível, né? Da HBO, que falava sobre isso, né? Nós já estamos criando tecido cerebral. Pois então, Marte e Vênus em Aquário, alta voltagem. Aquário é elétrico, é speed, né? É dinâmico, é criativo, e esses dois planetas juntos nesse signo. O professor Raul Martinez fez um estudo comparando os planetas com os hexagramas do I Ching. E para Marte, Vênus, ele colocou, para Vênus e Marte, ele colocou o hexagrama 32, que é o Eng, né? Não mude de direção. Siga o fluxo dos acontecimentos como a corrente do rio. Julgamento. Duração, sucesso. Nenhuma culpa. A perseverança é favorável. É aconselhável ter onde ir. A imagem é trovão e vento. Assim, o homem superior permanece firme e não altera o seu rumo. E aqui, Marte e Vênus, que é o hexagrama 42. E aumento. A ajuda chegou. Infle o coração de agradecimento e alegria. Julgamento. Aumento. É favorável empreender algo. É favorável atravessar a grande água. A imagem é vento e trovão. Assim, o homem superior, quando vê o bem, o imita. Quando tem falhas,
as descarta. Então, essa lua cheia está nos trazendo esta dinâmica, né? Que a gente não perca de vista nem o lado pisciano da situação, que é o lado emocional, que é o lado da compreensão, mas também a gente não perca de vista lá do outro lado, virgem, que é a discriminação, que é a moderação, que é a seletividade. Sobretudo por conta do que estamos vivendo no nosso país. A lua cheia tem a ver muito com esse lado emocional e esses aspectos podem trazer uma comoção coletiva, né? Nós sabemos que amanhã terá uma passeata gigante. Passeata não, né? Uma manifestação gigante na Avenida Paulista, em São Paulo. E muitas coisas podem acontecer em consequência disso, né? Mas é um direito das pessoas se expressarem, é um direito das pessoas se colocarem, né? Então, eu espero que os ânimos estejam com o controle virginiano, né? Que as pessoas manifestem o que elas queiram e que não haja abuso, porque está ocorrendo muito abuso de autoridade, não é? Nós estamos percebendo isso. Independente de partido, independente de ideologia, nada disso. O que é justo, o que é certo, né? Então, nós estamos vendo as coisas extrapolarem muito, não é mesmo? Então, que a gente destile os nossos ressentimentos e que a gente fique em abertura para ver as coisas com mais clareza, né? Com o lado emotivo pisciano, mas com a moderação também virginiana, sabe, meus amigos? Porque peixes também tem a ver com coisas muito ligadas às traições, né? Por quê? Como eu disse, vejam o mar. O mar é traiçoeiro, é maré alta, é maré baixa, né? É um outro mundo, é uma outra realidade. Netuno também tem a ver com o nevoeiro, com a neblina, né? Com aquilo que a gente não está vendo com muita clareza. E as emoções às vezes nos deixam assim, né? Num mar meio ouvindo canto de sereia e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, que bom que tem do outro lado o Virgem, para a gente conseguir dar os passos, não cegos pela emoção, guiados pelo coração, pela energia amorosa, mas também separando o joio do trigo, o puro do impuro. Ok, meus amados? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço aqui a companhia. Peço que vocês deem um like, compartilhem para todo mundo que gosta desses temas, né? Estarem aqui com a gente no Rota do Céu para a gente ampliar aí os conhecimentos, tá bom? Então, uma lua cheia de cura para todos nós, né? E que haja transcendência e não confusão, ok? Um grande abraço e até breve.